Mais um cafezinho com a Dai começando e hoje nós estamos na área da beleza, da estética facial e corporal. A nossa convidada é a Rosane Aragão, empresária e fundadora do Centro Estético Rosane Aragão. Rosane, boa tarde. Boa tarde. Gostaria muito de agradecer você ter aceitado o nosso convite para participar e falar um pouquinho aqui da sua história, né? Eu que agradeço. Desse caminho de empreendedora, né? Fala um pouquinho, quem é a Rosane? Bom, a Rosane é uma lutadora, uma sobrevivente, né? Eu trabalhei anteriormente em uma área totalmente diferente da área da beleza, né? E aí agora eu estou nessa área já há algum tempo. Sou mãe de uma adolescente de 15 anos, né? Gosto muito de estudar, gosto muito de me atualizar, sou casada. Enfim, e assim, gosto muito de estar me atualizando o tempo todo. Eu vi que você é formada em administração, né? E como que se deu essa transição de carreira? Como que você descobriu a estética? Então, na realidade, eu não conhecia nada de estética. O que eu fazia de estética era aquilo que aplicavam em mim quando eu fazia algum procedimento. Mas eu passei por uma fase complicada, me formei em administração e aí depois eu me divorciei, né? E nessa fase de divórcio eu precisava também fazer a transição de carreira, porque no caso meu ex-marido também era meu sócio. E aí na época eu vendi a minha parte da empresa e aí fiquei pensando o que eu vou fazer, né? E na época minha filha estava com 6 meses de idade, eu fazia drenagem linfática com uma profissional que depois virou minha sócia. E aí eu estava com dinheiro e não tinha capacitação. E ela tinha, no caso, a capacitação, e aí a gente acabou juntando as coisas, né? E aí eu voltei a estudar também. Então eu sou formada em administração de empresas pela Universidade de Santa Cecília, com ênfase em finanças. Então meu ramo, minha atividade anteriormente era voltada para a área financeira, tanto que eu tinha planos, né, de seguir a minha carreira na área financeira, na área de avaliação de empresas. Já estava vendo algumas coisas, inclusive em São Paulo, mas aí eu engravidei. Eu vi que a dificuldade seria de ir para São Paulo para fazer essa transição de carreira em São Paulo com um bebê pequeno. E aí foi que apareceu essa oportunidade, e aí a gente acabou fazendo a sociedade, eu voltei a estudar, né, voltei para a área de estética, eu sou formada pelo Senac, e de lá para cá não parei mais de estudar. E assim, acabei me redescobrindo também. Apesar de eu gostar muito da área da administração, é uma área que me toca, que eu gosto. Eu também faço isso hoje na empresa. Sim, né? Dá para conciliar, né? Mas assim, eu me redescobri mesmo na estética. Então assim, trabalhar com a autoestima das pessoas, né? Trazer algo de bom para elas, assim, também de forma imediata, é muito bacana, é bastante recompensador. E quanto tempo você está na área agora da estética? Na área da estética tem 13 anos. 13 anos. Quando vocês decidiram fazer a sociedade, ela já tinha algo voltado para a estética ou as duas começaram, vamos dizer assim, do zero? Não, ela na realidade ela era fisioterapeuta, né? Já trabalhava, já tinha uma carteira razoável de clientes, né? E aí eu vim no caso para somar. E aí eu fui, né, durante a nossa sociedade, eu busquei sempre me atualizar. Então, eu comecei fazendo sobrancelhas, então eu comecei com design, sobrancelha, depois fui para micropigmentação, aí já estava fazendo estética, então acabava fazendo junto com o curso, eu acabei fazendo outros cursos de especialização na área de estética. E aí, de lá para cá, eu nunca mais parei. Mas hoje em dia você está ainda com a sua sócia ou hoje você trabalha sozinha? Não, e aí quando nós ficamos 4 anos juntas, né, e aí depois resolvemos fazer a sociedade, ela também continua na área, também mudou um pouco o foco dela de atividade, mas ela também continua na área, mas a gente acabou se desfazendo a sociedade em 2011, 2010. E aí, em 2011, eu abri aqui. Quais foram os desafios que você enfrentou para hoje ter agora a sua clínica, né, bem localizada, um espaço super agradável? Depois vocês vão conhecer um pouquinho, tá? A gente vai mostrar um pouquinho aqui do espaço da Rosane. Quais foram os principais desafios para você? Bom, acho que o principal desafio foi
A pandemia, né? Porque a pandemia veio, não foi só um desafio para mim, acho que foi um desafio para todos nós. Foi mundial, né? Mas foi bastante desafiador, porque quando eu separei da minha sociedade anterior, eu fui para um espaço lá na Clínica Reviver, lá eu fiquei 6 anos trabalhando sozinha, né, no meu espaço, mas era um espaço que tinha, o custo era bem menor, né, aquela coisa toda. E aí quando você resolve empreender para um outro local, você sabe que já tem o custo maior. E a pandemia dificultou muito, o mercado mudou muito, né? O mercado da estética é um mercado que exige que você precise estar sempre se atualizando, estar sempre buscando novas novidades, né? Se especializando nas áreas. Então, isso tudo ficou muito caro, ficou um pouco mais complicado. A concorrência também, depois da pandemia, aumentou muito. Então, assim, hoje a gente vê uma briga até que nós, esteticistas, nós temos, que a gente tenta brigar por um conselho de classe já desde 2018, né, que a gente vem buscando isso, porque todo mundo entra na área, todo mundo acaba invadindo. Empreendedorismo, né, geral, todo mundo querendo. E aí, isso, por um lado, é bom, porque acaba facilitando a profissão, a entrada da profissão, mas isso também traz uma série de problemas, né, porque você vê que, às vezes, pessoas que não são especializadas, ou que têm atualização, ou que têm a capacitação técnica, entrem na área, e aí isso acaba dificultando o mercado para todo mundo. Mas assim, eu acho que a estética também, com isso também está se tornando também mais acessível, né? Mais pessoas podem usufruir dos tratamentos, mas a gente tem todo ano muita novidade, muita coisa chegando, então acaba que a estética acaba vindo para ficar para todo mundo, e isso é bem legal. Você mesma já comentou, né, sobre essa concorrência, muita gente na área trabalhando com estética, e como que você faz para se sobressair, né? No caso dessa concorrência, às vezes tem busca de preços, as pessoas querem fazer, mas querem preços, né, mais baixos, mais acessíveis. Você acha que a Rosane, né, o Centro Estético Rosane Aragão, hoje em dia, já é uma referência de centro de estética no Guarujá? Como que você faz para se sobressair? Eu, graças a Deus, como eu te falei, eu comecei com sobrancelha, né? Isso aí há 10 anos atrás, aproximadamente, quando eu comecei, eu me tornei referência nessa área de sobrancelhas, então eu já tinha uma carteira boa de clientes nessa época, e acaba os clientes migrando a partir do momento que vão conhecendo o teu trabalho. Bom, eu sou uma pessoa que eu sou muito franca, eu gosto de resultado, né? Então, assim, tanto que o meu slogan é estética baseada em resultados. Eu busco isso para oferecer para as minhas clientes. Então, assim, se eu tiver que pegar um trabalho que eu vejo que não tem condições ou que não vou atender a expectativa do meu cliente, do meu paciente, eu prefiro não pegar. Né? Então, assim, eu prezo muito por isso, a transparência nos meus atendimentos, um atendimento realmente personalizado, diferenciado, tratando as características de cada um, a individualidade de cada paciente. Então, acho que isso é o que faz com que eu acabe ganhando a confiança dos meus pacientes por conta disso. Porque é um procedimento, né, que vai mudar de repente a autoestima. Para elevar a autoestima, sim, mas de repente pode ter um resultado contrário, né? Sim. E eu até ia te perguntar sobre isso. Já aconteceu de você chegar na cliente e falar assim, olha, esse procedimento não dá, você já, né? Porque às vezes as pessoas fazem os procedimentos e elas não percebem que elas já estão passando dos limites. Eu acho que acontece muito, porque às vezes você conhece a pessoa, de tanto que ela faz procedimento, você percebe que ela está muda a característica, né? Então, já aconteceu de você ter que falar, não, gente, vamos parar um pouquinho, não vai dar certo. E eu acho que isso é muito importante que você está colocando, Alice, porque é uma coisa que eu valorizo muito, essa questão. Eu acho que você tem que dar ouvido para o teu cliente, você tem que ouvir o que o teu cliente tem a dizer, mas o profissional é você. Foi você que estudou 4, 5 anos, ou continua em educação continuada, né? Então você sabe o que pode, até que ponto você pode ir. Eu acho que o que falta um pouco hoje no mercado é exatamente isso. Alguém para dizer onde parar. Exatamente, é o profissional mostrar a autoridade dele, no sentido que, tipo assim, olha, não é indicado para você, e explicar para o paciente por que você não pode fazer até aí, por que não dá para ser mais do que isso. Acontece muito com tratamento corporal, às vezes eu não faço alguns tratamentos porque a pessoa chega aqui muito acima do peso, não faz atividade física, a pessoa não tem uma alimentação regrada, né? Então, assim, aí ela acha que através de um trabalho de massagem ou com algum vai conseguir, exatamente. Então, assim,
Então, eu sou muito franca com relação a isso. Então, acho que essa questão de você saber o limite, impor o limite para o teu paciente é muito importante. Isso tem que vir do profissional. Mesma coisa quando você vai ao médico. Né? Às vezes você vai ao médico com alguma queixa e você acha que você sabe mais do que o médico diz, não pode. E aí, o que acontece? É o profissional que tem que ter a palavra final. Né? Para que você tenha uma relação de confiança entre as duas partes. Então, acho que isso é o mais importante. E você já pensou, não sei, né? No caso, você que trabalha com a estética facial e corporal, como as clientes te veem? Você se preocupa com a sua autoimagem? Você já pensou assim, como que elas me veem, né? Como uma profissional na área da beleza? Porque às vezes você vai ao cabeleireiro, o cabeleireiro não está muito apresentável, você vai à manicure, a manicure também não está com as unhas, né? É claro que a gente sabe que a gente está cuidando do outro, mas às vezes a gente esquece da gente. Sim. Você já pensou nisso? Da sua autoimagem perante suas Não, sim. É uma coisa que me preocupa bastante. Porque assim, como você falou, a vida de empreendedora não é fácil. Eu sou mãe, eu sou dona de casa, né, eu tenho os meus afazeres fora daqui, mas a imagem vende. Né? Então, assim, e aí você precisa estar bem, porque às vezes no teu período de atendimento, às vezes tem cliente que vem aqui que ela só quer conversar. Ela só quer... terapia, exatamente. Né? Então, assim, então você precisa estar bem, né? Você precisa estar com a sua imagem em dia, com a sua autoestima em dia. Então, eu sou uma pessoa que eu sempre gostei, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre fiz atividade física, eu sempre cuidei da minha aparência, sou vaidosa. Então, assim, e a estética acaba exigindo um pouco mais disso. Então, eu gosto muito de cuidar da pele, né? Acho que a pele é o cartão de visita. Então, assim, eu acho que isso é importante porque isso também comunica. Sim. E a pessoa já tem até referência a própria profissional ser a referência, né, dos procedimentos, dos tratamentos. Fala um pouquinho sobre o seu e-book. Então, esse ano eu lancei um e-book, né, que nem eu te falei, eu trabalho com a estética facial e corporal, mas a parte da estética que eu mais gosto é o facial. Então, eu sempre acabei me especializando mais nessa área da estética facial. E o microagulhamento é uma técnica que eu amo, porque é uma técnica que ela é muito completa, ela te traz uma infinidade de resultados, né? E aí, por que não? Pensei, por que não, de repente, trabalhar com isso, levar para outros profissionais, porque como ele te dá grandes possibilidades, ele também pode te trazer uma gama maior de serviços para você oferecer. Né? Então, já tenho a minha experiência de docência. Na época que eu trabalhava mais focada nas sobrancelhas, eu fui convidada pelo SENAC para dar aulas lá. Então, eu formei 3 turmas de sobrancelhas na época. Então, já tenho mais uma facilidade, digamos assim, na área de docência. E aí, o e-book veio nesse sentido, de repente, trazer para outros profissionais, né, que atuam na área, que ainda não conhecem o microagulhamento, para poderem diversificar, né, os seus protocolos de atendimento, porque já que ele pode trabalhar tanto facial quanto corporal, né, e de repente trazer para esses empreendedores também algumas oportunidades a mais. É uma literatura de conhecimento. Exatamente. Né? E onde as pessoas podem encontrar o seu e-book? Através do meu Instagram, né, eu tenho um Instagram que está voltado mais para o e-book mesmo, então o meu Instagram é @centroestético Rosane Aragão. Então, lá, além de dicas, né, também eu falo bastante sobre estética, sobre várias áreas, mas o meu e-book pode ser encontrado lá. Tá bom. Nós vamos deixar aqui, gente, o endereço depois, tá? Para vocês que tiverem interesse, entrar em contato com ela, de repente marcar algum tipo de tratamento, né? E também falar sobre o e-book, se for do seu interesse. E para o Centro Estético, quais são seus projetos, seus sonhos, o que você ainda não realizou, que está buscando, o que você tem aí em mente? Que nem eu te falei, eu sou daquela da educação continuada. Então, eu estou sempre tentando me atualizar, trazer novos serviços, né, trazer resultados, que aqui, como eu falei, é o que mais me preocupa aqui, é de trazer para os meus pacientes, os meus clientes, um resultado que realmente atenda às expectativas dele. Então, assim, essa ideia, na área de micropigmentação, eu quero fazer algumas especializações agora, na área de micropigmentação labial, né, me especializar também nos injetáveis, né, penso de repente voltar a estudar também, vendo a possibilidade para o início do próximo ano voltar a fazer uma outra faculdade, né, na área de biomedicina talvez. Então, assim, projetos tenho vontade de ir para um espaço um pouco maior, né,
Então, assim, a gente sempre tenta tá melhorando, né, se especializando, trazendo algo que vai agregar. Então, essa é meus planos daqui para frente. Sem planos a gente não tem movimento, a gente acaba estagnado, né? E melhorar sempre. Vamos supor que eu quisesse me tornar profissional na área de beleza. Quais seriam os seus conselhos, assim, para mim hoje que não sei nada, mas gostaria de me tornar uma profissional dessa área? Bom, você tem que estar disposta a aprender, né? Que nem eu falei, é uma área que ela exige, né, que você seja uma profissional capacitada, que você conheça muito a parte de fisiologia, de anatomia, porque não é só simplesmente que muita gente acha que estética é passar creminho, né? E você precisa estudar muito, você precisa saber todas as intercorrências, poder saber as diferenças entre um paciente e outro. Então, quer começar? Comece estudando. Né? Então, assim, tem vários cursos bacanas aí, desde técnico a faculdades nessa área, e não parar de estudar, não parar de se especializar. E, assim, estar disposta a não desistir. Porque, como todo negócio, né, toda pessoa que se dispõe a ser empreendedor, é sempre um desafio. Né? O nosso país, infelizmente, é difícil as coisas, né? A gente está passando uma fase agora também complicada, né, economicamente falando, a economia deu uma estagnada, então isso também dificulta um pouco, né, as pessoas estão com pouco poder aquisitivo, então isso também às vezes desanima um pouco. Mas assim, como qualquer outro empreendimento, seja na estética, seja na área na área da saúde, na área de comércio, enfim, você tem que ter um foco, tem que ter um objetivo e tem que estar disposto sempre a ser resiliente, eu acho que essa é a palavra. Resiliente é a palavra do momento. Essa é a palavra. Resistente. Você tocou num ponto agora bem importante, né, que eu acho que é válido deixar para as pessoas. Antigamente, a estética, quando a gente falava em estética, era passar o creminho, né? Vou passar uma protetor solar, vou fazer uma tonificação, vou hidratar e acabou aí a estética. Hoje em dia, são tantos procedimentos, né, perigosos, casos, né, de pessoas que vieram a óbito por profissional não ser um profissional. Então, é muito importante essa parte de realmente relacionar a estética à saúde. Sim, em primeiro lugar. Sim, são injetáveis hoje em dia, né? Então, assim, se você também puder deixar um conselho, porque às vezes as pessoas, elas querem o tratamento, mas elas buscam um preço acessível, né? E aí também tem muito profissional que consegue convencer o cliente a fazer o procedimento e, de repente, não é um profissional. O que você poderia dizer para essas pessoas? O que elas devem saber do profissional quando for buscá-los? Na realidade, assim, hoje com a internet também, a facilidade que a gente tem, né, de TikTok, de Instagram, enfim, das próprias blogueiras que a gente vê aí, influencers, o que acontece? Acaba tendo isso, chegando as informações muitas vezes equivocadas, né? Você vê pessoas fazendo procedimento, por exemplo, eu já até coloquei no meu Instagram, pessoas fazendo procedimento de microagulhamento sem nenhum cuidado, né? Então, assim, é complicado. Hoje em dia, que nem eu falei, a estética, ela tá aí para todo mundo, ela tá muito mais acessível. Hoje você não precisa mais fazer uma cirurgia plástica. Se você quiser melhorar o lifting facial, se você quiser melhorar alguma coisa no seu corpo, hoje tem uma infinidade de tratamentos, de aparelhos, de injetáveis, né? Então, recursos é o que não falta. Tem muita oferta. Tem. A oferta é que é o perigo. Exatamente. Então, o que acontece? Que eu te falei, por a gente ter uma estética ainda, que falta ainda essa regulamentação de um conselho de classe, né? O mínimo que você deve buscar é um profissional habilitado, né? É um profissional qualificado. Então, assim, não tem vergonha nenhuma você chegar e falar, o que você é? Você é esteticista? O que você faz? Né? E assim, procurar referências mesmo, né? Pessoas com autoridade naquilo que elas fazem. Porque nada é melhor do que você ter a referência de um profissional. O fato de você ter 3, 4, 5 mil seguidores no Instagram não te dá autoridade para atuar em determinadas áreas. Né? Então, eu acho que essa é a dificuldade. A informação está aí, as pessoas têm mais acesso, é diferente de antigamente, então a estética era uma situação menos acessível, a gente não tinha quase nenhum tipo de informação, não significa que não tem risco, que tem que deixar bem claro também que todo procedimento, uma limpeza de pele,
ela tem um risco? Cada pessoa é uma pessoa. Exatamente, exatamente. Então, assim, pode acontecer com qualquer profissional, nenhum profissional está livre, eu não estou livre que venha acontecer alguma intercorrência comigo, né? Mas o que diferencia esse profissional é como ele vai lidar com essa intercorrência, né? Como ele vai conduzir esse paciente para que se chegue a um resultado satisfatório e com menos risco possível. Então, esse é o detalhe. Né? Então, assim, buscar informação mesmo do seu profissional. Eu quero fazer algum tipo de procedimento, vai na internet, pesquisa, procura referências desse profissional, porque só a internet, né, o que se coloca lá no Instagram, né, eu posso colocar qualquer coisa lá. Exatamente, no Instagram é aquele que a gente chama o mundo de Bob, né, e a realidade é totalmente diferente. Então, quanto mais, assim, uma coisa que eu até aproveitar a oportunidade, é que, assim, às vezes às vezes uma coisa até que me chateia um pouco, sabe? Eu disponho de meia hora, 40 minutos do meu tempo, eu não cobro para fazer avaliação, e eu chamo essas pessoas que têm interesse no serviço, vem aqui, vem conversar comigo, vem conhecer meu espaço, né, e cada pessoa é única, a gente precisa saber se você tem algum risco, né, para poder fazer esse procedimento, e muitas vezes as pessoas não vêm. Né? Então, assim, e aí fica difícil, porque um procedimento estético, que dependendo do que você vai fazer, não tem como a gente fazer uma avaliação por telefone, né? Então, assim, busque isso, profissionais que se preocupem em te atender, te esclarecer suas dúvidas, saber se você está apto ou não para poder fazer aquele procedimento, porque é um risco que você deixa de correr, e muitas vezes você vai na internet e você vê alguma coisa nesse sentido, e aí você acha que o procedimento é para você, e nem sempre é. Bom, gente, nosso bate-papo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Entrem em contato com a Rosane para conhecer os serviços que ela oferece. Vocês já perceberam, né, o conhecimento que ela tem nessa área. Então, a gente deixa aqui para vocês o contato e até a próxima. Quero te agradecer novamente por essa conversa. É muito interessante, né? Esse assunto é muito importante, porque as mulheres estão buscando muito, não só as mulheres, mas os homens também, sim. Estão atrás da beleza ideal. Gente, surgiu agora só uma última perguntinha. O que mais elas buscam? O facial ou o corporal? Olha, é bem equilibrado, né? Mas, assim, hoje em dia, que também, assim, é muito sazonal também. Normalmente nessa época de inverno, exatamente. Então, assim, chega lá, agora vai começar setembro, então já começa aquela época que as meninas já estão mais preocupadas em tratar o glúteo, tratar a celulite, a gordura localizada. E aí, já no verão, lá para março, né, abril, que o tempo já começa a ficar mais ameno, aí já procura já mais um tratamento para mancha, trabalhar o rejuvenescimento, flacidez de face, enfim. Até por causa do sol. Exatamente. Mesmo, né? O tratamento facial um pouquinho de cuidado com o sol. Exatamente. E qual a faixa etária? Assim, é variada? Você tem uma faixa etária? Olha, o meu público, uma grande parte do meu público é dos 35 aos 55 anos. Mulheres, 90% delas são mulheres, mas eu atendo muitos homens também, porque são maridos das minhas pacientes, são filhos, né? Então, assim, limpeza de pele, eles procuram muito, tem bastante procura masculina para limpeza de pele, mas é bem variado, é bem diversificado. Então tá, gente, acho que agora foi. Tchau, obrigada. Gente.